Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. Eu espero que vocês ainda lembrem de mim. Eu sou o professor Otávio, dou aula de matemática para a turma do sétimo ano D. Então, esse vídeo é de orientação para o caderno 5 da Escola Nerone Maiolino, sobre as atividades envolvendo a regra de 3 do caderno 5. Eu estou fazendo um resumo agora nesse vídeo do roteiro de estudo que está postado no Google Classroom. Vocês podem fazer a leitura desse arquivo PDF. E aqui tem a primeira parte desse vídeo é de orientação sobre como ele está dividido por aula. Eu separei o caderno de matemática das outras matérias para ficar mais simples, para ficar um pouquinho menor, para a gente poder fazer a leitura e depois desenvolver as atividades. Então, esse vídeo está relacionado com o arquivo que vocês podem fazer a leitura no Google Classroom e, de novo, ele está separado das outras matérias para ficar mais simples a leitura e fácil entendimento, eu acredito. Então, a primeira parte da orientação. O nosso início de desenvolvimento, nosso estudo do Caderno 5 começou nas aulas do dia 6 e 7 de agosto. Foi divulgado no Google Classroom, nesse período, para a gente fazer a leitura e interpretação do Caderno 5, dessa parte dos exemplos. Eu reorganizei ele para ficar um pouquinho menor para vocês fazerem a leitura. E aqui tem como o entendimento, como desenvolver uma regra de 3, determinar se ela é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Eu acabei utilizando vídeos de outros professores para dar como exemplo de como desenvolver essas atividades, como identificar isso, se é diretamente ou inversamente proporcional, as comparações. E aqui tem um exemplo de organizar uma tabela para começar o cálculo. E, de novo, eu utilizei videoaulas de outros professores explicando esse conteúdo. Caso haja dúvida específica sobre essa atividade, você pode postar no mural do Google Classroom. Identifica a atividade que você está com dúvida ou o termo que você não está entendendo do conteúdo. E depois disso, depois da leitura dos exemplos, uma interpretação, a gente aplicar essa ideia nessas atividades aqui. Então, na primeira semana de estudo, a atividade chegou até aqui, na atividade 4, as questões que estavam aqui. Então, até a questão número 6. A gente ia fazer a leitura, a interpretação, a gente ia montar o desenvolvimento dessas contas, vamos falar assim, dessas regras de 3, utilizando aquela ideia da tabela que a gente organizou lá em cima, e desenvolver, achar o valor desconhecido. O que esse exercício está propondo para a gente? Então, encerrando essa atividade, eu pedi para vocês postarem no Google Classroom as respostas para mim já começar uma correção. Infelizmente não houve essas postagens, mas eu ainda continuo explicando o conteúdo. Se você tiver com alguma dúvida, entre em contato comigo, manda uma mensagem através do Google Sala de Aula. Escreve lá no mural qual que é a sua dúvida e manda para mim. Aí, dando continuidade na orientação do roteiro de estudo. Aí, na segunda semana de estudo do Caderno 5, nos dias 13 e 14 de agosto, a gente começou a desenvolver as atividades aqui a partir da atividade 5. Questão 7, 8, 9, aqui nessa sequência. A mesma ideia, fazer a leitura e interpretação dessas atividades, relacionar com aquela ideia de resolver montando aquelas tabelas do Google, aquelas tabelas identificando as grandezas para montar uma regra de 3, e a atividade da segunda semana termina aqui. Ela termina na atividade 9, a partir dessa leitura aqui. Novamente, vai ter uma parte 2 desse vídeo, dando orientações, explicações de como desenvolver cada uma das atividades. Eu prefiro evitar dar a resposta, eu prefiro só dar o exemplo. Então, pode estar envolvendo outra matéria, outros vídeos de outros professores, mas é o mesmo conteúdo, regra de 3 e aquela interpretação, grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Então,
O conteúdo de agosto, então da terceira semana de estudo, ela começa aqui com regra de 3 composta. A terceira semana de estudo desse caderno de atividades, então no dia 20 e 21 de agosto. Novamente, essa parte da leitura aqui tem como... vocês estão observando agora no vídeo a parte da tabela, como montar uma regra de 3 composta. Envolve mais de 2 grandezas, então a interpretação disso para você conseguir organizar um raciocínio e descobrir um resultado a partir disso, uma interpretação. E aqui tem uns exemplos de como fazer essas comparações. Aqui na leitura do arquivo, ele está bem separado aqui, como que ele faz a comparação com cada uma das grandezas. Mas aqui, ó, numa tabela só é possível fazer esse entendimento. Eu vou fazer um novo vídeo explicando especificamente esse exemplo aqui, de como desenvolver ele sem ter que fazer várias tabelas, tá? E depois disso, da leitura dos exemplos, aqui como montar a resposta, como desenvolver a resposta dessa atividade. O que é mais importante aí? Seguir o exemplo na hora de desenvolver a atividade. Aqui a gente, de novo, fazer a leitura, interpretação, a gente acaba montando aquela tabela envolvendo as grandezas, para a gente conseguir fazer uma comparação aí e desenvolver algum cálculo. De novo, a partir da atividade 10, fazer a leitura, interpretação e desenvolver o conteúdo seguindo os exemplos. Então aqui, ó, até essa leitura aqui, na atividade 12, a questão 5. Desenvolver as respostas, também foi postado no Google Classroom como atividade. Eu vou postar hoje novamente o link envolvendo a atividade inteira. Se você quiser tirar foto de todas as atividades de matemática do caderno 5 e enviar para mim, eu vou estar recebendo para poder fazer uma correção. Se você acha mais seguro do que levar a atividade na escola, pode ser uma maneira da gente fazer a correção, tá bom? Continuando. Agora a gente teve, na quarta semana de estudo do caderno 5, a gente teve um sábado letivo no dia 29 de agosto, referente a uma quinta-feira. Então também está envolvendo as atividades do caderno 5, a gente fazer uma leitura, interpretação e desenvolver as atividades. Cada uma das atividades que está aqui está relacionada então com uma regra de 3 composta. Algumas têm alternativa, outras a gente está fazendo o desenvolvimento aqui aplicando o conhecimento de regra de 3, e a gente ia concluir esse estudo aqui no sábado. E novamente eu vou postar na aba de atividades. O último roteiro de estudo aqui é para essa semana. São os dias 10, 11 e 12 de setembro. De novo, nós temos um sábado letivo, só que no dia 12 de setembro ele é referente a uma aula de sexta-feira. É uma reposição dos dias que a gente não teve nenhum tipo de orientação pela CEMED, que a gente teve a paralisação no início das aulas na pandemia. Então, para essa semana, a gente vai desenvolver a parte final desse conteúdo, aplicando também regra de 3 e o conhecimento de taxa percentual, trabalhar com porcentagem. De novo, fazer a leitura do exemplo que está aqui. A gente vai aplicar esse conhecimento na leitura dessas atividades e tentar desenvolvê-las da melhor maneira possível. O conteúdo se encerra aqui nessa última atividade, atividade 18. Se tiverem dúvida específica sobre alguma dessas atividades, é só postar para mim lá no mural do Google Classroom, tá bem? Por enquanto, muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Eu espero que todos estejam bem e continuem com a vontade de estudar, tá ok? Muito obrigado por enquanto, pessoal.